volta com o nosso especial Mãos Ensanguentadas de Jesus e agora nesse bloco nós vamos rezar, não é? Tantos irmãos que o Padre tem aqui já estão pedindo a sua oração, colocando a sua vida e nós vamos depositar aqui no nosso altarzinho da oração, onde nós apresentamos sempre a Deus e rezando junto nessas intenções. Já temos aqui também os novos sócios e vamos colocar aqui os nossos pedidos de oração, pedindo que Deus eleve também a nossa vida, as intenções daqueles que às vezes ainda não ligaram, mas estão apresentando junto conosco as nossas intenções. E o nosso incenso aos céus, a nossa intenção, a nossa oração hoje nesta noite. No silêncio, apresente a Deus a sua vida, apresente a Deus as suas intenções. No instante de silêncio, vamos juntos rezar e colocar a nossa vida no coração de Deus nesta noite. Com o nosso devocionário, iniciemos então o nosso terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Vamos contemplar esse nosso primeiro mistério, ouvindo um testemunho. O primeiro milagre que eu vou contar é do meu neto, que chama Uzias Duarte. Ele é filho de Ivanildes Ribeiro Figueira, que Deus levou ela de acidente de moto. Ele estudava na faculdade de Vitória e depois que ele perdeu a mãe, ele parece que perdeu o chão, sabe? Ele não quis mais ir na escola e tinha o vício de jogar no computador, era a única coisa que ele queria fazer. Não queria trabalhar, nem estudar, nem nada. Mas eu fui pedindo a Nosso Senhor Jesus Cristo para vir com as mãos ensanguentadas, para libertar ele, para tirar ele daquela escravidão, daquele vício daquele computador, para dar ele a vontade de estudar de novo, dar ele a vontade de trabalhar de novo. E foi assim que eu consegui. Para mim foi 3 milagres em um, né? Porque ele deixou o vício do computador, não é mais aquele jogador que ele jogava de dia e de noite se deixasse. E hoje, graças ao meu bom Deus, ele voltou a estudar de novo, não está mais na faculdade que era de Vitória, ele deixou de lá e estuda em Teixeira de Freitas, ele faz engenharia elétrica, né? Graças ao meu bom Deus, está trabalhando também na prefeitura de Teixeira de Freitas e eu só tenho louvar e agradecer a Deus por tudo de bom que Jesus tem feito com essas mãos ensanguentadas dele, esse sangue que ele derramou na cruz por nós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz,
vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste nosso segundo mistério, nós queremos rezar pela nossa vida, vamos rezar na sua intenção, você que está atendendo o nosso apelo e se tornando um sócio evangelizador da Rede Século XXI. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos contemplar o nosso terceiro mistério com mais um testemunho. Eu tenho 3 filhas, aí tem uma de 19 anos, que de repente, do nada, deu uma depressão. E a gente viu que ela estava com depressão, eu até falava para o meu marido, vamos levar ela no médico. Não, conversando resolve. Foi até que ela foi ficando pior e com a gravidade, eu fui vendo, eu mãe, fui vendo a gravidade e comecei a fazer a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. E fiz 3 novenas. Fiz 9 novenas, mais 9, mais 9. E ela não estava bem de jeito nenhum. Dia 25 de dezembro, ela saiu de casa, né? E parecia que estava muito bem. E quando foi mais tarde, voltou para casa, ingeriu soda. E umas 3 horas da tarde, dia 25, eu não estava bem. Parecia que ia acontecer alguma coisa, eu estava pressentindo que ia acontecer alguma coisa. E 3 horas da tarde, eu fiz a última novena das mãos ensanguentadas de Jesus, da 3ª novena. Quando foi à noite, ela saiu, no que ela voltou para casa, ela ingeriu a soda. Foi para o hospital, graças a Deus, pela a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, a fé que eu tenho, que é muito grande, não aconteceu nada com ela. Assim, ela ingeriu a soda, mas graças a Deus, hoje ela está bem. Ela está fazendo a dilatação, ficou com sequela no esôfago, mas graças a Deus ela está muito bem. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus.
Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Neste nosso quarto mistério, o Padre quer rezar por todos os nossos doentes, os nossos enfermos e pela intenção sua, que está rezando conosco aí na sua casa neste momento. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Nosso quinto e último mistério deste nosso terço, vamos rezar por todas as intenções das pessoas, das famílias, dos devotos que nos enviaram. Todas elas colocamos no coração de Jesus neste momento. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. E segurando aí o ícone das mãos ensanguentadas de Jesus, com fé, vamos rezar a oração: cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso.
para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, querido irmão, querida irmã, aqui é o nosso altarzinho, depositar o nosso terço, o terço que você pode adquirir aqui pela Rede Século XXI, com esse desconto hoje, nesta noite, para você ter aí na sua casa. Pegue o seu copo com água, a sua garrafinha com água, o Padre vai abençoar neste momento a nossa água. Dignai-vos, ó Pai, conceder a vossa bênção sobre esta água, e a água de todos aqueles que trazem consigo. Alcancem de vós a saúde do corpo e a proteção da alma todos aqueles que tomarem desta água ou por ela forem aspergidos. Desça sobre esta nossa água a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, olha, nós temos aqui os nossos pedidos de oração, juntar com mais esse montão aqui, ó, que tem aqui, e também os novos sócios desta noite. Olha, quero agradecer a alguns, não dá tempo de agradecer a todos. Olha, Maria Lúcia de Carvalho Marques, de Nazareno, Minas Gerais, Ângela Sonsini, de São Paulo, Ana Borges dos Santos Bragueto, de Curitiba, Paraná, o Mercedes Gomes de Souza, de Águas Claras, Mato Grosso do Sul, Fontane Paraguaçu Gomes Silveira, de Itapaci, Goiás, Ildete Perdigão, do Rio de Janeiro, Antônia do Socorro Rodrigues da Silva, de Itinguá, do Maranhão, Maria de Fátima Cunha Gonzaga, de São Paulo, Josefina Domiciano Correia, de Curitiba, no Paraná, Francinei Rodrigues da Silva, de Itingá, do Maranhão, Meire Aparecida Regado, de São Paulo, também Olinda Naitizel da Silva, de Conceição do Castelo, no Espírito Santo. E tantos outros sócios que nós temos aqui, e todas as intenções, que olha aqui quantas sócios e novas intenções que nós vamos rezar e continuar rezando as nossas 100 missas na sua intenção. E eu peço a você que ouça o nosso apelo, continue ligando, faça a sua contribuição, não é você que é sócio, o seu algo a mais, você que não é, se torne um sócio da Rede Século XXI, nos ajude a continuar evangelizando e a não perdendo essa grande e valiosa conquista da Rede Século XXI que conseguiu recentemente. Seja um grande colaborador. Obrigado a você que atendeu o nosso apelo. Continue conosco, daqui a pouquinho começa ao vivo o Madrugada de Bênçãos. Continue enviando seu pedido de oração, que a gente vai rezar também por você no nosso Madrugada de Bênçãos. Quero dar a bênção a você, a sua vida, agradecendo a sua companhia nesta noite bendita e abençoada no nosso especial Mãos Ensanguentadas de Jesus. E que a você, a sua família, a sua casa e o seu pedido de oração e a sua intenção dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.